Fala turma, professor Alessandro, nós vamos fazer aqui uma revisão muito breve, né, do que nós já trabalhamos até aqui e basicamente, né, quando a empresa, só para a gente resumir aqui essa parte, quando a empresa emite ações, quem é que se valoriza com isso? Quem é que ganha com isso, tá? Principalmente a empresa no momento do IPO, que é o momento que ela lança suas primeiras ações no mercado, ela se rentabiliza a partir das vendas daquelas ações, tá? Quando nós partimos para o mercado secundário, digamos assim, as pessoas que compraram no lançamento estão negociando ali entre si essas ações, a empresa ela não consegue se rentabilizar mais ali, tá? Ela só se rentabiliza no primeiro momento. E nós, investidores, nós ganhamos, obviamente, com a valorização do capital que foi aplicado e também ganhamos aí com o pagamento de proventos, dividendos que as empresas pagam em cima das suas lucratividades. Tá? E a Bolsa de Valores, gente, só para a gente resumir, é o local onde são feitas aí essas transações. Tá? O mercado de capitais brasileiro, você tem duas vertentes, um de renda fixa e outro de renda variável. Renda fixa, você já entra sabendo quanto que você vai ganhar em cima daquele capital aplicado. A renda variável é o que o nome sugere. Ele varia a depender de alguns indicadores ou a depender da oferta e demanda daquele ativo, por exemplo, tá? Em geral, gente, a renda variável ela está sujeita a duas variáveis, duas características importantíssimas. A primeira dessas características é o risco, tá? Ou seja, você pode aplicar seu dinheiro lá e ao final de determinado período você tem um valor muito menor do que aquilo que você aplicou, tá? Ou você pode ter um valor muito maior do que aquilo que você aplicou. Isso é muito variável, tá? E outro ponto importantíssimo, principalmente na hora que você vai escolher um ativo de renda variável, é olhar a liquidez desse ativo. Tá? Qual é a capacidade que esse ativo tem de ser convertido em dinheiro para você poder fazer as suas transações. Tá? E aqui rapidamente, ações é um tipo de renda variável, fundo de investimento imobiliário focado em investir em produtos relacionados com o mercado imobiliário, aí é um outro produto do ramo da renda variável. A ETF, que é quando você investe em fundos focados em índices, tá? Índice Bovespa ou IBRX, índice da Bolsa de Valores de Nova York, enfim, uma série de índices que você pode investir a partir dos ETFs. Opções. Você está comprando um direito a exercer uma opção de compra, uma opção de venda no futuro não tão distante. Tá? Câmbio é você comprar e vender moedas. Mercado futuro é você investir hoje em algo que vai ser rentabilizado no futuro. Fundo de investimento, que existe aí várias opções de fundo de investimento, alguns focados em ações, outros focados em imóveis, né? Enfim, uma série de fundos que você pode aplicar e acaba se tornando a maneira mais fácil de você fazer suas aplicações sem correr tanto risco. Porque nos fundos de investimento, você vai contar com o auxílio de gestores. Você vai colocar o dinheiro e o gestor vai fazer a melhor gestão possível para rentabilizar aquele capital, ou seja, trazer retorno e também para que o indivíduo que está ali gerenciando isso, ele acabe também sendo aí rentabilizado ou remunerado sobre esse capital que você está disponibilizando ali para aplicações. Criptomoedas, acredito que todos já ouviram falar de Bitcoin. Né? Bitcoin é uma criptomoeda que vem de um mercado não centralizado, né? Onde as pessoas, através de um processo de mineração nas redes, conseguem captar essas moedas e negociá-las. Tá? Já a renda fixa, gente,
A grande pergunta é: a rentabilidade ela é garantida na renda fixa? Sim. Você entra para fazer um investimento em renda fixa já tendo ciência de quanto que você vai ter ali de remuneração em cima daquele capital investido. E aí existem três parâmetros ou três indicadores, né, que são utilizados aí para rentabilizar o capital que você aplica em renda fixa. Primeiro é o CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiro, tá? Que aí, na verdade, é uma taxa CDI que é a taxa gerada através das transações envolvendo instituições financeiras, bancos em grande maioria. Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, básica porque ela é referência para todas as demais, tá? E a TR, que é a taxa referencial, que hoje basicamente corrige aí poupança e outros tipos de aplicações. E a partir do CDB, da taxa CDI, você tem algumas aplicações que tomam essa taxa como referência, como por exemplo os CDBs. Alguns vão te pagar 100% da taxa CDI, outros vão te pagar 70%, 80%, 97%, 100%, 110%, 200%, a depender da característica desse CDB e do tempo que você está fazendo ali a sua aplicação, tá? E outros produtos também relacionados aí à renda fixa, títulos públicos, que você está emprestando dinheiro para o governo, poupança, tá? Poupança que você coloca o seu dinheiro no banco e recebe a remuneração e o banco pode usar aquela grana ali para fazer algumas aplicações também. CDBs, como eu falei, que conta aí com a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, FGC, e esse fundo garantidor te garante uma cobertura em caso de falência daquela instituição que ofertou o CDB, garante uma cobertura de até 250 mil do valor que você aplicou, tá? E alguns CDBs são isentos de imposto de renda, outros têm também a incidência do imposto de renda. Importante notar que o imposto de renda ele incide sobre o rendimento, não é sobre o principal, tá? Debêntures, basicamente você está emprestando recurso para a empresa, CDB está emprestando recurso para o banco, títulos públicos está emprestando dinheiro para o governo, tá? LCI e LCAs são letras de crédito imobiliário, a LCI, e crédito do agronegócio. A LCI, basicamente, você está emprestando recurso para o setor imobiliário, já a LCA, você está emprestando recurso aí para o setor de agronegócio, tá? Então, basicamente, foi essa a primeira parte. A segunda parte, gente, que eu queria falar com vocês é a respeito, né, dos problemas envolvendo a simetria de informações. Vou falar aqui rapidamente com vocês. A simetria de informações é quando um determinado agente, numa negociação, detém mais informações do que a outra. Vou dar dois exemplos para vocês para ficar bem claro, e aí eu já faço um paralelo com o conceito de risco moral, que é algo que surge como consequência do problema de assimetria de informações. Assimetria vem de assimétrico, vem de diferente. Simétrico é algo que é igual, tá? Assimétrico são coisas diferentes, tá? Então, assimetria é quando um indivíduo tem mais informações do que a outra. Assimetria de informações. Então, as informações ali não são distribuídas perfeitamente. E o risco moral acontece como um problema daí, tá? Esse problema de assimetria de informações. Alessandro, como é que isso acontece? Imagine o seguinte: você trabalha com uma seguradora que oferece seguros para carros, motos e outros tipos de veículos, tá? E quando o indivíduo vai até a sua seguradora e contrata o seguro, esse indivíduo que contratou, ele se sente no direito
de deixar o carro ou a moto ou qualquer outro transporte que está assegurado em qualquer local, vidro aberto, porta destrancada, de modo que isso pode vir a provocar um sinistro, tá? Ou seja, você que vendeu o seguro para o indivíduo que assegurou o carro, você, seguradora, não consegue acompanhar e fiscalizar o comportamento ali do indivíduo, tá? Então esse indivíduo ele se sente no direito de agir de forma que pode ser benéfico para ele e maléfico para a seguradora. Por isso o problema é de risco moral, tá? Porque nesse caso aí, o indivíduo ele tem um incentivo a agir com um comportamento de risco, coisa que na ausência de um seguro, né, associado ali ao seu veículo, ele não agiria dessa forma. E aí um outro momento em que isso é muito comum também, plano de saúde. Quando você é atendido pelo SUS, obviamente que você não tem tanto incentivo para estar todos os dias ou toda semana, 4 horas da manhã, numa fila para ser atendido, a menos que você realmente tenha necessidade. Diferente quando você contrata um plano de saúde, que você se sente no direito e obrigação de estar no médico toda semana ou às vezes mais de uma vez por semana. Justamente porque essa garantia de atendimento te dá uma segurança e o estímulo que você precisa para estar com frequência no médico. Por outro lado, a instituição que está te oferecendo aquele seguro, aquele plano de saúde, ele não consegue acompanhar o teu comportamento. Tá? E aí nós temos claramente o problema do risco moral. Já o problema muito comum, que é o problema do agente principal, que eu falei com vocês na aula, é quando o agente ele gerencia um bem que é do principal, tá? E o principal não consegue induzir o agente a agir em prol do principal. Ou seja, suponha que o agente seja você, tá? Vocês que serão administradores financeiros da empresa e o principal é o dono da empresa. O dono da empresa quer que você haja dentro dos parâmetros de risco da empresa de forma a garantir uma lucratividade sem expor muito a empresa a riscos. Mas você, enquanto um agente, sabe que se der algum tipo de problema, você não vai sofrer nenhum tipo de ônus, nenhum tipo de penalidade, porque todo prejuízo vai para o principal, dono da empresa, tá? Então você acha-se no direito de expor a empresa a um risco maior do que o necessário, de modo que com essa exposição você pode ter uma lucratividade absurdamente grande ou pode ter também aí um prejuízo grande. Se a lucratividade vier grande, você, enquanto administrador financeiro que recebe também um percentual variável no teu salário, vai ter o teu salário aumentado. Em contrapartida, no caso de um prejuízo, seu salário não vai sofrer alteração. Mas o principal, proprietário da empresa, ele vai ter aí esse ônus. Então aí a ideia do problema agente principal, que é uma consequência do risco moral. Por quê? Porque o principal ele não consegue acompanhar o comportamento do agente, que é que está efetivamente envolvido aí com o processo. E a seleção adversa é quando, em função desse problema de assimetria de informações, o indivíduo que deseja selecionar algo ou selecionar alguém, ele não consegue ter acesso a todas as informações necessárias para tomar essa decisão e pode incorrer no risco de selecionar indivíduos que não seriam tão interessantes do ponto de vista dos parâmetros que foram estabelecidos. Vou dar um exemplo para vocês. No caso, por exemplo, de uma seleção de emprego, né, o problema da seleção adversa é que o indivíduo que tem características que não se adequam com o perfil da empresa pode esconder isso de forma melhor do que o indivíduo que se adequa às características da empresa e, portanto, o entrevistador acabar sendo persuadido a selecionar um indivíduo que não seria a melhor escolha para a empresa.
por isso uma seleção adversa do que seria o ideal. Então, basicamente, foi essa a nossa revisão, tá? E nesse problema da seleção adversa, nós costumamos dizer que você está trocando gato por lebre, tá? Então, basicamente foi isso que eu queria conversar com vocês a respeito aí da nossa revisão e qualquer dúvida, fiquem à vontade para dialogar comigo, tá bom?